Saudações, meus amigos web espectadores. Estamos iniciando mais um vídeo aqui do canal Maçonizando. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre as relações entre as ordens martinistas e as ordens maçônicas, ou martinismo e maçonaria. Qual a diferença entre martinismo e ordem martinista? Qual a diferença que tudo isso tem em relação à maçonaria? Isso é um pedido bastante antigo já do pessoal. A gente já fez um vídeo sobre ordens martinistas e maçonaria, mas a gente vai reforçar essa informação nesse vídeo de hoje, porque o público martinista é muito fiel ao Maçonizando, o pessoal assiste muito o canal, então eu vou falar um pouco sobre isso, até porque o martinismo é um movimento bem legal, embora ele não tenha muito a ver com maçonaria. Mas a gente vai explicar isso durante o vídeo de hoje. Bom, antes de nós partirmos para o nosso conteúdo em si, eu peço que você curta e compartilhe esse e os outros vídeos do canal Maçonizando. Nos siga lá no Instagram, @canal.maçonizando. E também se inscreva aqui no canal, ative o sininho para a gente espargir ainda mais o nosso conteúdo. Bom, então vamos falar sobre martinismo e maçonaria. A ordem martinista, ela é uma invenção, é uma criação de um místico hispano-francês chamado Gerard Anaclet Vicente Encausse, também conhecido como Papus. Né? Tem gente que fala Papi, o nome dele, mas não é Papi a pronúncia correta. Né? Vamos já ensinar a pronúncia correta. É Papus. Por que é Papus? É porque esse nome ele foi tirado do Nuctemeron de Apolônio de Tiana. É um nome grego, e o grego se pronuncia Papus. Então é Papus e não Papi. Tá? Começamos já por essa correção aí, porque eu gosto muito de ter esse compromisso com a verdade e com esclarecer aquilo que deve ser esclarecido. Bom, chegamos lá então. Falamos do Papus. Né? O Papus, ele pegou um ensinamento de um filósofo chamado Louis-Claude Saint-Martin e ele ritualizou ele em três graus, né, que é o iniciado, o associado e o superior incógnito. Na ordem, associado primeiro, né, depois é o iniciado, depois é o superior incógnito. Muito particularmente basado e inspirado na maçonaria, que tinha os graus de aprendiz, companheiro e mestre. Tem, né? Os graus de aprendiz, companheiro e mestre, que são os graus simbólicos. Só que a temática martinista, ela é extrafísica, ela não é física, né? A temática martinista é viver uma experiência mística, em algumas ordens até teúrgicas, enquanto que na maçonaria isso não existe. Mas de onde que surge essa filosofia do Louis-Claude Saint-Martin? Né? Bom, a filosofia do Louis-Claude Saint-Martin ela tem origem no movimento maçônico. Ela tem origem no movimento maçônico porque lá no começo do século XVIII era muito comum a distribuição de cartas patentes para a fundação de lojas e ritos maçônicos, né? Então, lá no começo do século XVIII, isso era uma coisa que proliferava. E aí aparece um cidadão, né, chamado Martinez de Pasquali. O nome verdadeiro dele, de batismo, pouca gente sabe, até porque é ainda uma incógnita, né? Tem gente que diz que é Martim de las Casas e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? O fato é que Martinez de Pasquali, ele tinha uma carta patente que ele herda do pai dele, né? E essa carta patente que ele herda do pai dele dá autorização dele para fundar ritos maçônicos. Até a autenticidade dessa carta constitutiva é bem questionável, tá? Mas eu não vou entrar também nesse mérito. Mas o fato é que ele, a partir dessa carta constitutiva, ele funda uma ordem maçônica, né? Não chega a ser um rito, ele funda uma ordem maçônica chamada Ordem dos Sacerdotes Eleitos do Universo, ou maçons Eli Coan. Né? Esses maçons Eli Coan, tem gente que chama de Elos Coen, Eli Coen e tudo mais, eu vou falar pela pronúncia que eu acredito correta, que é Eli Coan. Tá? Os Eli Coan, eles surgem e eles se tornam uma espécie de febre ali na França, né? Onde o que os Eli Coan tinham? Eles tinham a maçonaria normal, né, simbólica, só que eles faziam práticas teúrgicas, ou seja, eles faziam rituais de teurgia, que é uma espécie de magia mais avançada, né? Ele vai além da automagia definida pelo Eliphas Levi, ele transpõe essa situação. E os Eli Coan, eles tinham a doutrina, eu vou resumir muito, tá? A doutrina dos Eli Coan era o seguinte: fazer círculos mágicos, chamar seres trevosos para o confronto lá dentro.
né? E também chamar anjos e também a própria divindade, né? Então, o objetivo dos Elicoan era, de certa forma, muito reducionista, que eu vou dizer, mas era, de certa forma, buscar a reintegração da humanidade e converter os demônios. Esse era um bem reducionista isso, tá? Muito reducionista. Mas os Elicoan, eles tinham contato com anjos, ou diziam ter, né? A gente não pode entrar no mérito da crença e do que não pode ser comprovado na ciência, né? Mas o fato é que eles alegavam ter contato com anjos e com a própria divindade através disso, de operações, principalmente, eles tinham 4 grandes operações que eram realizadas nos solstícios e equinócios, né? Então, eles realizavam essas 4 grandes operações e durante o ano inteiro eles tinham práticas místicas que beiravam uma vida monástica, né? Então, por isso eles tinham várias restrições comportamentais, alimentares e tudo mais. Ocorre que o Martinez de Pasquali ele vem para a América do Sul, né? Ele vem mais particularmente para o Haiti, onde ele teria vindo reivindicar uma situação de herança familiar, tá? Só que ele fica aqui pelo Haiti. Ele fica aqui pelo Haiti e ele morre aqui. Só que os Elicoan ficaram sem cabeça lá, eles ficaram sem uma liderança, né, uma grande liderança. E os Elicoan acabaram sendo extintos, a ordem acabou sendo descontinuada. A partir da descontinuação, 2 grandes mestres maçons que vinham dessa ordem dos Elicoan, eles tomam rumos completamente distintos. Um deles é chamado de Jean-Baptiste Villermoz. O Jean-Baptiste Villermoz, ele parte para um rumo mais maçônico e ele se alia à estrita observância templária do barão Calvin Hund, né? A partir da estrita observância templária, pegando elementos da estrita observância templária, ele cria um rito maçônico que hoje é uma febre no Brasil, que é o rito escocês retificado. É o rito escocês retificado. O outro discípulo do Martinez de Pasquali era o Louis-Claude Saint-Martin. O Louis-Claude Saint-Martin ele já pega uma via mais mística, ele passa a achar que aqueles rituais dos Elicoan eram mais perigosos, mas não confunda isso em achar que o Saint-Martin era um cagão. Ele não era, tanto que ele foi Elicoan a vida toda, tá? Ele não era. Se tivesse que ir pro pau, ele ia, pelo menos na parte mística. Ele não era. Mas ele achava que, para você ter um contato com a divindade, não era necessária toda aquela parafernália dos Elicoan. Aí o que ele fez? Ele teve contato com uma obra do místico alemão chamado Jacob Boehme, que já era falecido há mais de 100 anos, quando o Saint-Martin teve o contato com a obra do Jacob Boehme, que é fantástico. Os livros de Jacob Boehme são fantásticos, eu recomendo, inclusive. E aí ele cria uma série de textos que formam um pensamento místico cristão em que, resumidamente, ele diz que o grande problema do planeta Terra é o ser humano. Porque o ser humano prevaricou, o ser humano vivia num estado de pureza, ele prevarica e comete um erro. E esse erro gera todo esse sofrimento que nós vivemos no dia de hoje, nos dias atuais. E que o objetivo verdadeiro do iniciado é essa reintegração divina, que também é tratada na reintegração dos seres, do Martinez de Pasquali. Depois eu vou até falar sobre esse livro. Bom, aí o que acontece? A filosofia do Saint-Martin perdura, ela influencia grandes místicos do século XVIII e XIX, entre eles o Eliphas Levi, né? Ela influencia esses cidadãos, e a partir daí ela se torna também uma espécie de febre. Só que o Saint-Martin ele não funda nenhuma ordem. Quem funda a ordem martinista é o Papus. O Papus funda a ordem martinista a partir da filosofia do Saint-Martin. E ele cria 3 graus, que é o associado, o iniciado, superior, incógnito, como eu já falei anteriormente. Só que, a partir daí, ele cria mais 2 graus. São criados mais 2 graus, que é o superior, incógnito, iniciador, que eu vou fazer uma analogia livre, mas embora não é bem isso, o superior incógnito iniciador seria uma espécie de mestre instalado. Seria uma espécie de mestre que tem autorização de fazer novos martinistas, de iniciar, né? Então seria um iniciador. E tem um iniciador livre. O que é um iniciador livre? Ele já não tem mais aquela obediência a uma cadeia de comando. Ele pode fazer o seu trabalho martinista individualmente ou ele pode fundar a sua própria ordem. A partir disso, começam a proliferar ordens martinistas. E hoje, no mundo, temos cerca de 150 ordens martinistas operando. Tá? 150.
No Brasil, pelo censo que eu fiz junto com um amigo meu ali, mas um censo bem informal, tá, pessoal? E não contamos também as ordens ultra secretas, que tem muito martinismo aí que é ultra secreto. Mas temos cerca de 39 ordens martinistas atuando no Brasil, hoje, tá? Aí o que acontece? As ordens martinistas, elas têm essa sistemática, mas elas não são maçônicas. O simbolismo maçônico em si, ele está relacionado à construção do Templo de Salomão, tá? Então, este é o simbolismo maçônico. E isso é uma situação assim que se vocês analisarem bem, está inclusive nos landmarks subentendidos, né? Está subentendido nos landmarks. Maçonaria tem que ter Templo de Salomão, senão não é maçonaria, tá? Então, o martinismo não é um rito maçônico e não é maçonaria. É importante frisar isso. Ocorre que algumas ordens martinistas, a partir de um outro místico do século XX, chamado Robert Ambelin, eles criaram uma releitura dos Eli Cohen. Foi criada uma releitura dos Eli Cohen, e depois outras releituras foram criadas. E essas releituras dos Eli Cohen, elas exigem que o cidadão seja mestre maçom, né? Então, porque eles trabalham mais os graus superiores dos Eli Cohen. Aí o que acontece? Essas ordens martinistas acabam mantendo lojas maçônicas vinculadas a ordens martinistas. A maioria dessas lojas maçônicas não é reconhecida, né? Muitas dessas lojas são selvagens, sequer registro elas têm. Então, eles mantêm essas lojas maçônicas para fazer as iniciações de grau 1, 2 e 3, para simbolicamente preparar o indivíduo para receber os graus Eli Cohen. Então, é para isso que eles usam o ensinamento maçônico dentro do que tange o martinismo. Tá? Ocorre que hoje nós temos um rito maçônico que é muito difundido entre martinistas, que é o rito escocês edificado, que é aquele mesmo que foi criado pelo Jean-Baptiste Villermoz. Ele foi criado, esse rito maçônico, pelo Villermoz, e ele segue ativo, segue forte, segue firme. Né? E em pleno crescimento no Brasil, já temos até mais de um priorado distribuindo os graus do rito escocês edificado, né? Vinculados a várias potências diversas. Né? Mas o fato é que o rito escocês retificado também não é martinismo, né? Não vamos confundir. Ele pode ter tido uma inspiração martinista, muitos dos irmãos que estão no rito escocês retificado são martinistas, mas o rito escocês retificado não é martinismo. Vamos deixar isso muito claro. Tá? Então, hoje, a gente sabe que essa corrente filosófica mística martinismo, ela tem muitos elementos maçônicos, até porque foi fundada por um maçom inspirado na maçonaria, foi fundada pelo Papus, inspirado na maçonaria, então nós temos elementos maçônicos dentro do martinismo, mas ele não é um rito maçônico, a ordem martinista é uma ordem paralela, tá? E não é importante frisar isso, porque eu não posso entrar num templo maçônico e ficar procurando elementos martinistas e nem ir para uma ordem martinista, uma epitada, um templo, sei lá, um grupo, e ficar procurando elementos maçônicos, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. São dois caminhos muito bons, são dois caminhos muito legais, mas que eles têm que ser traçados paralelamente, jamais simultaneamente. Né? Então, eu vou dar algumas dicas de leitura para você conhecer o martinismo, tá? Porque também uma das funções do canal Maçonizando é dar dicas de leitura. Então, eu vou dar algumas dicas de leitura. Eu vou começar pela obra básica que gerou todo esse movimento, que é este livro aqui, chamado O Tratado da Reintegração dos Seres, né? O Tratado da Reintegração dos Seres, que inclusive nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, nós teremos uma palestra aqui sobre esse livro e a sua influência na maçonaria. O Tratado da Reintegração dos Seres. Tá? Então está aqui o livro, né? Vamos posicionar aqui bem bonitinho para que você consiga ver. Esse livro é escrito pelo Martinez e Pasquali. Essa edição aqui não é publicada no Brasil, tá? É uma edição bastante rara, inclusive. É uma edição da editora portuguesa Esfinge. É uma edição que é muito fiel na tradução e é muito boa. Mas tem uma tradução da Mork, que é publicada no Brasil, acredito que é a única que é publicada no Brasil hoje, na tradução da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, você pode comprar direto na Mork, não é necessário ter graus e nem ser martinista ou Rosa Cruz para comprar esse livro. Você pode comprar direto lá no site da Mork, esse livro aqui, que é o Tratado da Reintegração dos Seres. A capa, lógico, da Mork vai ser diferente, porque essa minha edição aqui não é a da Mork, é da editora Esfinge. No
Clube de Autores, você consegue comprar 2 livros bem legais também, que é esse livro aqui, do nosso irmão maçom Ricardo Ochoa, que é Martinismo, Histórias e Tradições, né? História e Tradições, que ele conta mais ou menos a história que eu estou contando no dia de hoje, né? E ele relata muito o pensamento do Saint-Martin, né? Que diz que se nós temos Deus e nós temos uma alma, nada mais é preciso para ser sábio. É só buscar a sabedoria, que ela já está intrínseca em nós. Né? Essa é o pensamento do Louis-Claude Saint-Martin. A outra obra, essa é do Papus, tá? É do Papus, essa obra aqui, e eu acho que ela é bem completa para quem quer entender tudo isso que eu vou falar, que eu estou falando, né? Que é esse livro aqui, ó, Martinesismo, Villermosismo, Martinismo e Franco-Maçonaria, né? Esse livro aqui também é do Clube de Autores, um livro muito bom também, tá? E o outro livro é esse aqui, que esse aqui você consegue ele na Hermanubis Martinista. Para comprar esse livro é necessário comprovar grau, é necessário comprovar ser superior incógnito, mas esse livro aqui é muito bom, tá? É o Manual Martinista, deixa eu ver se vocês conseguem ler aqui, ó. É o Manual Martinista, esse livro aqui é escrito pelo irmão Percival, é o sobrenome dele, inclusive, né? É José Delvias, o nome dele, mas o pseudônimo dele é Percival, né? Então esse livro é muito legal aqui, o Manual Martinista. Um livro muito bom, inclusive, tá? Eu recomendo muito esse livro aqui. Então, essas 4 dicas de leitura eu acho que já dá para ter uma ideia do que é o martinismo e qual que é a sua influência dentro da maçonaria e qual a influência da maçonaria dentro do martinismo. Caminhos paralelos, são 2 colunas totalmente distintas, não opostas, mas distintas, e que não devem ser traçadas simultaneamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, interaja conosco, comente aí o que você achou, para a gente seguir produzindo conteúdo, porque a gente se pauta muito também na opinião dos nossos web espectadores. Voltamos ainda nesta quarta-feira com um vídeo, uma entrevista ao vivo, quarta-feira, dia 14, né? Esse vídeo aqui que eu estou escrevendo aí no ar dia 13, mas nessa quarta-feira, dia 14, nós teremos um vídeo com uma entrevista ao vivo com o irmão Maurício Machado falando sobre o Tratado da Reintegração dos Seres, que é uma das apresentações mais legais que eu já vi sobre esse livro. Você tem que ver, não pode perder. É muito legal. Então, voltamos em breve com mais vídeos aqui no canal Maçonizando. Não deixe de acompanhar o nosso conteúdo, de nos seguir e de deixar seu comentário, interagir conosco de alguma forma, porque tudo isso é muito importante para nós. Se você quiser colaborar com o canal, nossa chave Pix é o meu número de telefone, que também é o meu WhatsApp, né? Que você pode me chamar aí também para dizer o que achou do vídeo. É o 54999389613. E muito em breve, o Maçonizando também estará no Spotify. Fique ligado, voltamos em breve com mais vídeos aqui no canal. Thank you.